Recentemente eu vi o filme Frankenstein, dirigido pelo Guillermo del Toro, que atualmente está no Netflix, para quem quiser ver. E o filme tem uma bela fotografia, tem atuações interessantes, mas eu acredito que boa parte do simbolismo da obra original acaba sendo abordado de uma maneira um tanto superficial. Por isso eu decidi fazer esse vídeo fazendo uma análise um pouco mais profunda dessa obra que fascina tanto a gente, esses personagens, né? O criador e sua criatura. Bom, o livro foi publicado originalmente em 1818 pela autora Mary Shelley. Primeiro eu gostaria de contextualizar um pouco a obra. A Mary Shelley vai nascer ali no final do século XVIII, vivendo no início do século XIX, que era um período de expansão do iluminismo, de avanços científicos na medicina, na eletricidade. E ela vai ser filha de William Godwin, um filósofo britânico, precursor das ideias anarquistas, e de Mary Wollstonecraft, uma precursora da luta pelos direitos das mulheres. Então, já dá para imaginar o contexto familiar que ela cresce ali, com discussões filosóficas, um ambiente bastante progressista. Ela vai se casar com Percy Shelley, né, um poeta britânico ali, que vai influenciar muito ela também, e ela é amiga de Lord Byron. Essa época também é o período na arte que ficou conhecido como o romantismo. O romantismo ele é uma espécie de reação ao excesso de racionalismo do século XVIII. Então ele vai valorizar muito mais as emoções, ele vai ter uma certa nostalgia com o mundo pré-moderno. E é nesse contexto que surge a literatura gótica. O termo gótico passa a ser usado nas artes no início da modernidade para se referir à arte medieval, de uma maneira pejorativa. Porém, no contexto da literatura, esse termo passa a ser usado para se referir a um tipo de literatura que evoca uma certa atmosfera medieval, de castelos, de calabouços, um certo mistério de eventos sobrenaturais. E vai ser aonde surge o horror na ficção. Esse então, no ano de 1816, conhecido como o Ano Sem Verão, já que um vulcão entra em erupção na Indonésia e acaba cobrindo a Europa com uma fuligem, que deixando tudo escuro, nesse ambiente já sinistro, que Mary se reúne com Percy Shelley, Lord Byron, o médico de Lord Byron, William Polidori, e sua meia-irmã Claire. Enfim, num castelo ali para passar o verão e onde eles discutem várias ideias e também leem histórias assustadoras. Eles acabam lendo ali os contos de uma coletânea alemã chamada Fantasmagoriana e decidem então que cada um deles iria escrever uma história assustadora também. O Percy Shelley, que se via mais como um poeta, acaba não escrevendo. O Lord Byron faz uns esboços de uma história, mas não dá continuidade. E o médico William Polidori acaba usando justamente esses esboços do Lord Byron para escrever um conto publicado em 1819, The Vampire, que vai ser uma história que vai dar origem a esse arquétipo do vampiro aristocrático, que vai inspirar posteriormente a figura do Drácula. E Mary Shelley escreve então o romance Frankenstein. O livro é contado pela perspectiva de Walton,
um capitão de uma embarcação que está no Ártico e que conta a história de Victor Frankenstein, que ele teria encontrado e que contou essa história para ele. Victor era um cientista que passa então a frequentar necrotérios e cemitérios, pegando partes de corpos para juntar em seu laboratório e montar uma nova criatura. Um ser humano que ele decide que deve ser grande, já que isso facilitaria o processo. Ele é ali um estudioso de alquimistas, enfim. E ele é fascinado por esse mistério da vida e obcecado com essa ideia de criar uma nova vida. Um dia então, Victor percebe em seu laboratório que a criatura estava viva. Ele fica tão assustado com aquela situação que acaba fugindo ali para o seu quarto e adormece. Depois que ele acorda, ele percebe que a criatura havia fugido. A criatura, então, fugitiva, acaba se abrigando numa casa de uma família, escondido, no qual ele observa essas pessoas, ele aprende a falar, aprende a ler, até que ele acaba entrando em conflito ali com as pessoas daquela casa. E quando ele percebe, né, o impacto que a aparência dele tinha nas pessoas, e começa a desenvolver, né, um rancor pela humanidade. Como ele tinha pego um casaco do Victor saindo do laboratório, nesse casaco ele encontra o diário do Victor, que é onde ele descobre sua origem e como ele foi criado. Ele passa então a ir atrás de seu criador. Nisso ele acaba encontrando o irmão do Victor, William, que é uma criança. Ele mata essa criança. E depois ele acaba encontrando o Victor. Ele tem ali um diálogo com ele, né, sobre sua criação, suas angústias, e pede a Victor que ele dê a ele uma companheira, que ele crie para ele uma mulher como ele, para lhe fazer companhia. Inicialmente ele fica horrorizado com a ideia, mas Victor, que estava noivado com Elizabeth, após o monstro lhe ameaçar destruir tudo o que ele ama e dar a ele o prazo da data de seu casamento para criar essa companheira, Victor decide então fazer essa nova criação. Porém, depois de criar, ele acaba destruindo, desistindo disso. O monstro, frustrado, mata Elizabeth e foge. Começa então uma perseguição, né, em que Victor vai atrás da criatura, indo até o Ártico, que é onde ele encontra o Walton. Ele conta para o Walton sua história e acaba morrendo. O monstro então chega, lamenta a morte de Victor e decide que também irá partir para sua morte. Então o livro termina com ele partindo em uma balsa em direção ao norte, mas não mostra a criatura morrendo. Em 1831, a autora publica uma revisão do livro. As duas versões se diferem um pouco no tom. Enquanto a primeira versão ela acaba sendo um pouco mais rebelde politicamente e mostra ali o Victor como um gênio da ciência, a segunda versão ela tem um tom mais trágico, mas também de alguma maneira ali, por isso também coloca o Victor menos como responsável e mais como uma vítima da própria tragédia da vida e do destino. E outra mudança importante é que Elizabeth, na primeira versão, era prima de Victor. E nessa segunda versão ela decide colocar ela ali como uma criança que tinha sido adotada pela família
para tirar um pouco essa conotação incestuosa. O livro é publicado com o título Frankenstein ou o Moderno Prometeu. A figura mitológica de Prometeu, que na mitologia grega foi o criador da humanidade, nesse período do século XVIII, do século XIX, era visto por muitos autores como uma espécie de um herói, de um ídolo, como por exemplo por Goethe, também pelo próprio Percy Shelley, né, que escreve Prometeu Desacorrentado. Na mitologia, Prometeu cria os seres humanos e seu irmão Epimeteu os animais. Epimeteu acaba dando aos animais todas as habilidades e atributos, não sobrando nada para o ser humano. Por isso, Prometeu dá então aos homens o fogo, que era uma exclusividade dos deuses. O fogo representa aqui a tecnologia, mas também aquilo que ilumina, o conhecimento. Por isso, Prometeu acaba sendo punido pelos deuses, acorrentado e condenado a ter uma ave que come seu fígado todos os dias. Há quem faça uma analogia entre Prometeu e a figura de Lúcifer, já que Lúcifer teria oferecido à humanidade o fruto do conhecimento. Mas há também muitas diferenças, já que Prometeu criou a humanidade e Lúcifer era profundamente invejoso com a humanidade. A criatura do Frankenstein, que vai ler O Paraíso Perdido, se vê ali muitas vezes como Adão, mas também como Satã. Victor Frankenstein, como Prometeu, cria um homem. E também como Prometeu, que desafia os deuses, Victor faz o mesmo e acaba sofrendo as consequências em sua vida trágica. Uma coisa importante que pouca gente sabe é que a representação dessa criação da criatura a partir da eletricidade, ela não está presente no livro de maneira explícita. O que existe é um prefácio que a autora menciona o galvanismo, que era o estudo, nessa época aí, do uso de substâncias químicas para criar eletricidade. Essa ideia do homem criando um ser humanoide já estava presente, por exemplo, no folclore judaico, na figura do golem. E os alquimistas também vão almejar, entre outras coisas, a criação desse ser que eles chamavam de homúnculo. Outra coisa que pouca gente sabe é que muitos dos elementos iconográficos que vão ser usados nas adaptações posteriores do Frankenstein surgem nas adaptações das peças de teatro no século XIX, tanto na Inglaterra quanto na França. Como, por exemplo, a ideia de que o monstro foi criado num castelo, de que teve um raio que caiu no momento em que a criatura acordou, de que o Victor teria esse ajudante dele chamado Fritz, que vai estar presente no filme de 1931, e que vai inspirar no filme O Filho de Frankenstein essa figura do Igor, que está muito presente em várias versões e adaptações também. Vai ser também nas peças de teatro que o monstro passa a ser representado com essa pele esverdeada. Também muitas vezes como essa criatura muda que vai se utilizar da mímica para se expressar. Vai ser no teatro também que surge a famosa fala do Victor It Lives, que vai ser adaptada posteriormente para o cinema como It's Alive. Oh, it's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Mas vai ser no filme de 1931, dirigido por James Whale e estrelado por Boris Karloff, que vai surgir essa imagem tão clássica do Frankenstein, tão reproduzida e reinterpretada posteriormente. Vai se tornar praticamente a imagem definitiva do Frankenstein. Entre várias sequências, o filme vai ter uma mais conhecida chamada Noivo de Frankenstein, no qual, diferente do livro, essa mulher então ganha vida. Nos filmes também que o próprio nome Frankenstein acaba sendo vinculado à própria criatura, que anteriormente não tinha nome. Enfim, posteriormente terão muitas outras adaptações,
como a da Hammer Films, em que o monstro é interpretado por Christopher Lee. Em 1994 saiu o filme Frankenstein de Mary Shelley, produzido pelo Coppola e dirigido por Kenneth Branagh, que vai ser razoavelmente mais fiel ao livro, mas com algumas diferenças. Por exemplo, aqui a noiva do Frankenstein vem à vida. E ela é, na verdade, a própria Elizabeth morta. Enfim, Frankenstein terá outras versões nos quadrinhos, nas animações, nas séries. E mais recentemente tem essa versão do Del Toro, que, como eu disse, tem muitas qualidades, mas também acaba sendo superficial em muitas coisas, principalmente ali num certo maniqueísmo, uma dicotomia ali muito simplista entre o criador e a criatura ali, colocando o Victor como mal e a criatura como bonzinho, sendo que o monstro tem muito mais nuances, né, no livro. Então, aquilo que eu acredito que dá muita profundidade para a criatura, que é essa dimensão de rancor, de ressentimento que ele tem com a humanidade, acaba ficando de lado. E é isso. Estou começando esse canal agora, então se você puder dar um like, se inscrever, comentar alguma coisa para me ajudar engajando no vídeo, eu fico muito agradecido e em breve terá mais vídeos aqui no canal fazendo análises aí para vocês. Muito obrigado.